Boa tarde, queridos amigos que fazem parte da família Prozebem e que acompanham todas essas reflexões que são feitas para que nós possamos melhorar a nossa condição interior, para que nós possamos desenvolver e, ao mesmo tempo, termos uma evolução adequada, tal qual a espiritualidade maior espera de todos nós. Hoje, nós teremos aqui desenvolvendo as potencialidades da alma. É uma reflexão a respeito daquilo que nós temos interiormente. Mas, antes de começarmos, nós gostaríamos de rogar ao Pai, ao Criador e ao Mestre Jesus a sua bondade, pela sua bondade, agradecendo a princípio todas as coisas que nos são concedidas. Mestre amado Jesus, nossa gratidão, apesar de reconhecermos as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos equívocos do dia a dia, mas sabemos da tua presença, sabemos do teu amor, sabemos do teu amparo, que é significativo e, ao mesmo tempo, nos auxilia em todos os momentos, em todos os instantes. Mestre amado Jesus, continua derramando suas bênçãos e continua nos encaminhando. Desenvolvendo as potências da alma. É algo que nós precisamos verificar, que nós precisamos entender, até porque nós já nascemos com potências. Veja que quando nós fomos criados por Deus, que Ele criou o universo que é infinito, que é imortal, que é eterno. Quando Ele nos criou por sua vontade, Ele nos criou simples e sem conhecimento, mas com potencialidades para que nós pudéssemos desenvolver. Então, ao reencarnarmos, e a reencarnação é um dos princípios básicos dessa doutrina que consola, que ilumina, que esclarece, e que nos proporciona, através da dádiva da vida, o reconhecimento da dádiva da vida que nos é fornecida pelo Criador, da sua misericórdia, da sua justiça, reconhecemos que nós estamos aqui caminhando cada vez mais para alcançar a plenitude, alcançar exatamente a perfeição relativa, não a perfeição absoluta, que é a perfeição de Deus. Então, diante disso tudo, nós somos espíritos criados por Deus. E o que é espírito? Espírito é exatamente o fundamento do ser. É exatamente o princípio inteligente do ser. Então, como espírito, nós estamos vivendo mais uma encarnação. Nós estamos vivendo mais uma experiência terrena. Nós estamos tendo oportunidade para evoluirmos e evoluirmos moralmente nessa caminhada rumo à felicidade, rumo à iluminação. E, dentro desses aspectos, nós já nascemos com potencialidades. Nós temos potencialidades e elas irão se manifestar em algum momento, em algum instante. Veja, por exemplo, que uma criança, ao nascer, ela traz o seu temperamento. Esse temperamento que é dócil em umas e outras elas são mais agitadas, mais, por exemplo, levadas, mais dinâmicas, na verdade, seria até agressivas diante de tudo, o que traduz, muitas vezes, aquilo que nós já trazemos em outra ocasião. Agora, com um detalhe, nós estamos desenvolvendo o nosso caráter e a nossa personalidade através desse ajuste. Mas precisamos entender também que a nossa essência como espírito, nós somos essencialmente bons, até porque nós somos produtos do pensamento divino. E Deus é
é amor. E a essência nossa é baseada no amor. Tudo que acontece conosco é baseado no amor. Então, veja, por exemplo, que nós precisamos, às vezes, separar exatamente aquilo que é substantivo e aquilo que é adjetivo. Então, nós somos semente. Então, como semente, nós estamos caminhando para a angelitude, do átomo ao arcanjo. Então, esse é o processo natural de desenvolvimento. Então, como semente, onde nós estivermos, nós vamos germinar, nós vamos crescer, nós vamos florificar, nós vamos frutificar. E dentro desse processo de analogia com o crescimento e o desenvolvimento de uma planta, nós podemos entender também as diversas fases que nós passamos. Nós temos a nossa infância, que é comparado, de repente, a uma estação do ano como a primavera, onde está germinando o quê? Onde está manifestando as flores, onde estão se manifestando as flores, o seu perfume, a beleza que tem. Nós temos a nossa juventude comparado exatamente ao verão, aquele fogo, aquela ardência, parece que o mundo vai se acabar, então nós temos que viver tudo durante a nossa juventude. Vamos seguindo a caminhada quando chega o outono da vida e a maturidade começa a se estabelecer. Aí o que acontece? Acontece que após, nesse momento de desenvolvimento, nós estamos vivendo o nosso outono da vida, ou seja, as folhas estão caindo, o vento está levando as flores, as folhas, mas vamos prosseguir até atingirmos aquela senescência, aquela velhice, aquele cabelo branco que se assemelha exatamente aos flocos de neve, mas, em especial, no decorrer do tempo, a maturidade espiritual que vai se estabelecendo, vai chegando a fornecer a sabedoria que nós necessitamos. Então, diante disso tudo, é que nós precisamos entender a necessidade do nosso esforço contínuo. O esforço contínuo em melhorar a cada dia, em melhorar a cada momento, em melhorar a todo instante. E para, por exemplo, mantermos esse esforço contínuo, precisamos ter um contato cada vez melhor conosco, olhar para dentro de nós, nos conhecermos. Conhece-te a ti mesmo não é algo, por exemplo, vago, não é algo delimitado, mas é uma necessidade para que nós possamos, conhecendo as nossas limitações, nos esforçarmos para as vencermos todas elas. Conhecendo os nossos defeitos, nos esforçarmos para transformarmos nossos vícios em virtudes. Conhecendo as nossas potencialidades, acreditarmos em nós, reforçarmos a nossa esperança, reunirmos forças interiores para prosseguirmos na caminhada e desenvolver o quê? Desenvolver o auto-amor. O auto-amor. Porque o amar a si mesmo é fundamental. Porque quando nós não nos amamos, nós temos dificuldades de amar o próximo, que é o segundo mandamento da lei divina. Quando nós não nos amamos, nós temos dificuldade de reconhecermos Deus, até de amarmos a Deus. Então, veja que nós ficamos limitados. Então, temos a necessidade de buscarmos no nosso interior o auto-amor, e de desenvolvermos com isso o autodomínio, ou seja, o autoconhecimento, porque quando nós nos conhecemos, nós podemos ter domínio sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, que é fundamental, porque com isso, dominando os nossos sentimentos, nós podemos superar as dificuldades que muitas vezes nós criamos, as dificuldades que muitas vezes nós trazemos pela lei de causa e efeito, de vivências anteriores,
para que, através disso, as nossas atitudes sejam adequadas. E, sendo adequadas, nós estaremos nos transformando. E a nossa transformação tem uma importância grande para nós, de imediato, porque nos dá um bem-estar, um equilíbrio, uma harmonia para aqueles que estão ao nosso lado, de repente, no nosso lar. Por quê? Porque proporciona exatamente a serenidade daquele ambiente que nós estamos vivendo. E essa autotransformação exercitada dentro de casa que vai fazer com que nós possamos chegar na sociedade e termos atitudes coerentes, atitudes benéficas, atitudes que agregam e atraem exatamente, já que nós somos gregários, que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos do outro para a nossa evolução, que nós precisamos do outro para que nós possamos nos conhecer, sabermos quem nós somos, através exatamente, se eu sou paciente, se eu sou tolerante, se eu sou benevolente, indulgente, se eu sou capaz de perdoar, enfim, através do outro é que eu sei quem eu sou. Então, e ao mesmo tempo, com a evolução, transformando isso em virtude, com essa evolução, nós iremos o quê? Nós iremos nos educarmos. E esse é o processo educativo, e essa é a expectativa do alto. Essa é a oportunidade que nós recebemos para nos transformarmos, para nos educarmos. Então, todo o processo nosso, ele é pedagógico. Deus está, por exemplo, enviando seus mensageiros de luz, os espíritos superiores, o anjo da guarda, para criar uma condição de melhora, uma condição equilibrada. Ou seja, temos que entender que o homem escolhe, o homem constrói, o homem edifica. Então, as nossas escolhas levam a quê? A consequências, determinam consequências. Decisões são coisas difíceis na nossa vida. Quantas vezes nós nos deparamos? Será que eu vou por esse caminho? Será que eu devo ir por esse outro? Será que isso aqui vai ser bom para mim? Será que não vai ser? Então, eu preciso do discernimento para escolher a melhor coisa, porque todas as nossas escolhas definem o nosso destino, porque ela tem consequências, ou boas ou ruins. Então, depende muito. Então, nós estamos construindo algo bom ou algo ruim. Algo nocivo ou algo, por exemplo, muito benéfico. Estamos edificando a nossa estrutura, os nossos castelos. Então, o homem escolhe, constrói, edifica a felicidade ou a infelicidade. Depende o caminho que ele vai seguir. Constrói e edifica a paz ou a perturbação. Então, depende como ele vai cultivar todos esses aspectos, ou seja, os sentimentos e as atitudes. Escolhe, constrói, edifica a harmonia ou então o desajuste psicológico. Essas lacunas que, de repente, nós criamos no nosso interior. E, às vezes, até, nós achamos, por exemplo, que nós estamos perdidos, que nós estamos com aqueles Ds todinhos, que nós não temos potencialidade, porque nós erramos, nós acertamos, nós caímos, nós levantamos, e isso tudo vai nos trazendo uma aceleração da nossa maturidade espiritual, através das experiências que nós vamos ganhando. E nós já trazemos experiências de vidas passadas, porque muita coisa que ocorre na nossa vida hoje decorre do passado, que não foi, de repente, não foi nessa existência, mas foi em outra existência. Que estaríamos aqui nessa caminhada para resgatarmos, para redimirmos, para nos transformarmos. Então, diante das potencialidades, nós podemos até verificar
Essa caminhada, por exemplo, de Jesus. Existe um livro, Amália Rodrigues, através de Valdo Franco, Vivendo com Jesus, ele traz, o capítulo 28, uma referência às potencialidades daqueles 70 ali que se encontravam no mar da Galileia, sendo incentivados por Jesus. Mas vamos retornar um pouquinho antes desse encontro, quando Jesus já tinha sido crucificado, quando Jesus já se apresentava nesse momento como Espírito. Então, Jesus, na sua caminhada, ainda iniciando o seu ministério, seleciona os seus apóstolos. E esses apóstolos eram pessoas comuns, eram pessoas do povo, eram trabalhadores, a maioria pescadores, mas outros tantos, por exemplo, que faziam outras atividades e que aparentemente não eram pessoas excepcionais do ponto de vista de desenvolvimento. Mas Jesus conseguia enxergar dentro daquelas almas a capacidade de transformar pescadores de peixe em pescadores de almas. E esse processo, durante toda a caminhada, foi feito orientação. Eles viveram cada passagem de Jesus, junto com ele, e recebendo as suas orientações pedagógicas, e se fortalecendo para que um dia pudesse exercitar e exercer o ministério, aquilo a qual foi proposto na sua vinda, com a sua vinda, para que nós pudéssemos entender exatamente a fala que ele trazia, a fala do perdão, a fala do amor, a fala do servir, a fala, por exemplo, do reino de Deus. Então, Jesus encontrando os 70 ali no mar da Galileia, estimula e orienta para que eles saiam, caminhem, sigam, instruam, orientem, e que ele estaria presente durante todo o tempo, que estaria dando apoio durante todo o tempo, e que naquele momento estaria fortalecendo, dando condições para que eles pudessem fazer exatamente o que Jesus fazia, naquela condição que se encontrava. Então, poderia disseminar a palavra do Evangelho, da Boa Nova, mas chamava a atenção de uma coisa também, de que eles iriam sofrer, de que eles iriam ser perseguidos, de que eles iriam ser martirizados de repente, porque, enfim, foram todos martirizados, à exceção de João, como apóstolo. Foi o único que não foi martirizado. Então, veja que Jesus derramou luz durante toda a sua trajetória, que curou doentes, que levou a palavra de conforto para estropiados, que renovou a esperança de tantos, que, ao mesmo tempo, chamava a atenção de tantos seguidores, de tantos discípulos, em cada local que passava. Mas lembremos que ele era odiado por fariseus, era odiado por saduceus, era odiado por representantes do Sinédrio. Claro que não todos, mas a maioria era perseguido. Por quê? Porque ele libertava a vida das algemas de quê? Da ignorância. Tirava, por exemplo, chamava e conclamava o povo a refletir a respeito de um mundo maior, de um poder maior, de uma água que descedentava eternamente, que não teria mais sede, de uma possibilidade de iluminação, falava do reino de Deus, e também ele tirava das algemas, tanto da ignorância como do poder dos maus, que utilizavam muitas vezes o seu verbo para benefício próprio. Então, essa foi a caminhada de Jesus, e que mostrava exatamente a necessidade de se fortalecer desde cedo
desde cedo que a melhor escola, que a Terra é uma escola que nós estamos vivendo, e a melhor escola para Deus é a escola do lar. É a escola do esforço próprio. Por quê? Porque no lar, os nossos pais, eles procuram trazer princípios e valores para todos nós. E são esses princípios e são esses valores que vão estar presentes, por exemplo, na nossa caminhada. São esses princípios e esses valores que vão estar presentes no relacionamento fora do lar, na sociedade, no trabalho, em todo local que nós seguimos, onde nós estivermos. E falava do reino de Deus. O reino de Deus que, a princípio, parecia utópico. Porque se você olhar o Sermão do Monte, o que você vai encontrar? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Os aflitos, porque serão consolados. E por aí vai, todas as coisas referindo-se a uma possibilidade futura, a um futuro, a uma construção do futuro. Então, o que parecia a felicidade vai estar no futuro, através da construção, da edificação que nós fazemos agora, de alguma forma. Então, o reino de Deus é uma obra divina no coração dos homens. Uma obra divina no coração dos homens. Onde está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. Onde é que está o inferno? Dentro de nós. Onde é que está o céu? Dentro de nós. Depende do estado consciencial que nós nos encontramos. E veja, por exemplo, que uma citação de Amália Rodrigues, que nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. Porque o sentimento é esse patrimônio eterno que nós temos, do espírito, o fundamento do seu princípio inteligente. Nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Porque, veja, imaginemos Michelangelo, quando olhou aquela pedra de mármore e foi questionado como é que ele fez aquela obra gigantesca, Davi, aquela obra, por exemplo, monumental, que até hoje empolga os corações. A arte, como é, por exemplo, que ele conseguiu fazer aquilo? Ele disse que Davi, a estátua de Davi, já existia dentro do mármore. Ele apenas foi tirando alguns pedacinhos e ela apareceu. E não era dele, era aquele pedacinho que ele, por exemplo, trabalhou, que ele conseguiu enxergar. E assim, a espiritualidade maior e amiga vai nos auxiliando, nos intuindo e nos levando a exercitar as potencialidades que nós trazemos. E Leon Denis, esse grande divulgador da doutrina espírita, que estaria pronto caso Kardec falhasse. E Kardec, quando foi chamado para trabalhar, desenvolver tudo aquilo, toda essa obra, toda essa divulgação da doutrina espírita, ele pediu o auxílio constante, contínuo, persistente de quem? Da espiritualidade. Então, Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, esse livro magnífico, como todos os livros de Leon Denis, ele, por exemplo, que consegue, um grande poeta, na verdade, que consegue escrever em prosa exatamente pela riqueza e pela beleza que traz diante de tudo, diante das informações. E ele traz, num dos capítulos, exatamente as potências da alma. E ele arruma exatamente essas potências como a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina, o amor, a dor.
que tudo isso como potências da alma, que precisava enxergar e que precisava entender de alguma forma, em algum momento. Ele denominava que a vontade, por exemplo, baseada exatamente nos ensinamentos do Evangelho, nas atitudes de Jesus, ele mostrava que a vontade é exatamente a maior potência da nossa alma. A consciência, onde estão escritas as leis de Deus, conforme a espiritualidade mostrou exatamente a Kardec, quando Kardec perguntava onde estão escritas as leis de Deus, ele diz, na consciência. Mostrava, por exemplo, que o nosso estado consciencial é que vai nos levar e vai definir o nosso futuro. A vida no mundo espiritual, de onde nós viemos, para onde nós retornaremos. Então, é através exatamente através desse estado consciencial, de bem-estar ou de mal-estar, que nós vamos ter no futuro uma condição bem melhor. Por outro lado, o livre-arbítrio, como outra potencialidade da alma, as nossas escolhas, nós já vimos que as nossas escolhas têm consequências. A nossa, por exemplo, a nossa liberdade, ela precisa estar associada à responsabilidade. As nossas escolhas têm consequências boas ou ruins, mas devemos, a princípio, respeitar aquilo que os outros têm necessidade, porque o nosso direito acaba quando começa o direito do outro. Outra potencialidade da alma é exatamente o pensamento, porque através do pensamento nós geramos emoções. Através das emoções, nós produzimos sentimentos. Através dos sentimentos, nós produzimos atitudes. Então, se o nosso pensamento é ruim, evidentemente, nessa caminhada, nós teremos atitudes ruins. Então, a disciplina do nosso pensamento, o orai e vigiai, que Jesus recomendava, é fundamental. A reforma do nosso caráter, transformando vícios em virtudes, é extremamente importante. E, como outra potência da alma, exatamente o amor. O amor. Até porque, por exemplo, nós estamos aqui para aprendermos a amar, para aprendermos a servir. E para aprendermos a amar, nós precisamos exercitar virtudes. Onde é que estão essas virtudes? Estão dentro de nós, estão no segmento das leis divinas. Então, nós temos dentro de nós exatamente a bondade, nós temos a generosidade, a paciência, a tolerância, a benevolência, a indulgência, a fraternidade, a solidariedade, enfim, nós temos tudo isso na nossa essência. Nós só precisamos exercitar e juntar tudo isso, porque tudo isso vai transformar exatamente num mandamento maior, que é o amor. Então, a lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Amai ao próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, dizia Jesus. E tem mais ainda, como outra potência da alma, que pode ser paradoxal, mas a dor é uma grande potência da alma, porque ela nos faz refletir, nos faz reconhecer as nossas limitações, nos faz reconhecer as nossas fragilidades, nos faz reconhecer os nossos equívocos, os nossos erros, que nos causam sofrimento. E, diante dessa dor, de repente, nós podemos resolver caminhar, por exemplo, para uma revolta que vai piorar a nossa dor. Nós podemos caminhar para uma resignação, aceitando a vida como ela é, como uma situação básica, já que nós não podemos mudar determinadas coisas, nós aceitaremos. E a redenção e a regeneração através do esforço para vencer. Porque a dor, como dizia Paulo, é o aguilhão que faz, de repente, despertar o nosso espírito,
que através das experiências que nós não queremos repeti-las, nós fazemos esforço para nos transformarmos. E Jesus já trazia na sua orientação diversas falas que representam algo a ser seguido, algo a ser visto, algo a ser valorizado. Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Espera aí. Quando ele se referia, como ele se referiu durante 7 vezes na Boa Nova, no seu ministério, ele estava dizendo isso por orgulho? Não, não. Ele estava mostrando o caminho para encurtar a distância entre o homem e Deus através de seguir exatamente as orientações, as quais ele veio trazer para todos nós. Mas ele referia para todos nós que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o sal da terra, por exemplo, quando você utiliza o sal para temperar uma comida, se você utilizar pouco, ele fica insonso, a comida fica insonsa. Se você utilizar muito, ela fica salgada, você perde. Então, quando o sal da terra não serve, porque servia e serviu desde a antiguidade, tanto para melhorar as condições, para dar gosto, como também para preservar alimentos. Numa época que nós não tínhamos geladeira, que nós não tínhamos freezer, que nós não tínhamos absolutamente nada. Então, o sal sempre serviu. Sempre serviu. Quando ele não serve, ele deve ser jogado fora. Vós sois a luz do mundo, mostrando que nós já trazemos potencialidade da alma, na nossa alma, que nós temos uma luz interior, que nós devemos acender esse interruptor, porque ninguém vai acender o nosso interruptor. Então, quando nós nos iluminamos, acendemos a nossa luz, quando nós nos iluminamos, nós conseguimos iluminar aqueles que estão ao nosso lado. Nós conseguiremos iluminar aqueles que caminham conosco. Então, Jesus chamava a atenção que vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. E veja que brilhar a luz é mostrar o caminho da ascensão. Em Fonte Viva, Emmanuel, o grande orientador do venerando Chico Xavier, ele traz numa das passagens, dos seus capítulos, exatamente a respeito da luz, mostrando os paralelos, porque se, por exemplo, encontrarmos diante das trevas e aparece um vagalume, aquele bichinho miudinho acendendo, apagando, acendendo, apagando, então, aquele vagalume vai acabar com as trevas. Mas se aquele vagalume acaba com as trevas, mas acredita agora pela vaidade, pelo orgulho, que é o príncipe das trevas, ele, de repente, vai se deparar mais adiante com uma vela. E veja que no Evangelho chama a atenção que a vela não deve ser colocada embaixo da mesa, embaixo do balde, e sim em cima, para que possa iluminar o ambiente. Então, a vela vai ofuscar aquele vagalume, À medida que acende, o que é colocado mais ao alto, então vai ofuscar o vagalume. Então, se por exemplo, aquela vela também se enche da vaidade, do orgulho, porque é uma luz que está ofuscando exatamente o vagalume, ao aparecer a luz elétrica, que colocada lá em cima, que colocada no teto da casa, vai ofuscar exatamente aquelas chamas. Então, veja que à medida que vai sendo colocado cada vez mais alto, vai ofuscando aqueles que estão, de repente, mais inferiorizados. Então, essa lâmpada elétrica colocada numa praça, num poste, onde está tudo escuro e ela acesa, vai iluminando, clareando, mostrando aqueles transeuntes por onde eles iriam seguir,
dá um brilho significativo, mas lembrar que não adianta também se encher de vaidade, de orgulho, porque no outro dia nasce o dia, o sol resplandecente aparece e ofusca aquela luz da lâmpada. Então, é assim, sempre vai ter algo maior a ser alcançado. Na caminhada para a iluminação, é fundamental que nós possamos buscar cada vez mais o entendimento, porque, voltando às potências que nós temos, a vontade, Leon Denis, no livro o Problema do Ser, do Destino da Dor, ele dizia que o princípio da evolução não está na matéria, está na vontade, porque ela se estende do invisível ao visível, tanto no invisível como no visível. Então, se nós nos encontramos no mundo espiritual, mas a nossa vontade é de auxiliar, então ela está agindo, criando a energia suficiente, essa energia oculta que é propulsora do progresso nosso. Veja que quando nós nos encontramos no mundo físico, na matéria, então a nossa vontade vai dar consequências significativas. Porque se nós temos uma vontade de vingança, se nós estamos ligados aos sentimentos negativos, então nós vamos ter um mal-estar muito grande. Mas se a nossa vontade é de fraternidade universal, é de compaixão, é de auxílio, é de estender a mão, é de colocar o ombro à disposição, o ouvido à disposição do outro, então nós vamos estar com uma certa harmonia e com uma força de trabalho num processo evolutivo que vai nos levar ao progresso. Nós criamos uma psicosfera. Ele chamava a atenção que o princípio superior é o motor da existência. E o motor da existência é a vontade. Então, a vontade de Deus é o motor da vida universal, porque foi através da sua vontade que ele criou o universo, do qual nós ocupamos um pequeno grão de areia que é a Terra. E que, por exemplo, a nossa vontade é um atributo fundamental para se chegar exatamente à felicidade humana, para dirigir os nossos pensamentos, para educar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para podar as nossas atitudes equivocadas. Então, na verdade, a lei de progresso é uma lei divina. Nós podemos encontrar isso no livro basilar da doutrina espírita, no terceiro livro, As Leis Morais, as Leis Divinas. Então, é preciso comungar exatamente o nosso pensamento com o pensamento divino e dirigirmos para algo positivo, como o pensamento do alto é voltado para a felicidade, para a renovação das forças, para a renovação das esperanças, então que nós devemos comungar exatamente isso. Por quê? Porque os espíritos se comunicam através do pensamento. E nós recebemos a influência dos pensamentos elevados, desde que nós criemos uma psicosfera favorável para atrair exatamente os espíritos superiores. Então, nós temos influências da espiritualidade maior e amiga se nós criarmos a psicosfera favorável para que aqueles que vibram na mesma sintonia que nós vibramos, eles estejam presentes. Então, a causa da felicidade vai estar dentro de nós, vai estar dentro da nossa alma. Jesus já dizia que o reino dos céus está dentro de vós. E onde é que vai estar a felicidade futura? Vai estar na nossa vida íntima. A forma como nós lidamos vai estar no desabrochar das nossas potências, porque as potencialidades da alma nós já temos. Vai estar, por exemplo, no desabrochar das nossas faculdades, das nossas habilidades, das nossas vocações, porque vocação é um chamado de Deus. E, de repente, por exemplo, é aquele chamado de experiências que vieram já do passado. A gente não sabe explicar porque nós gostaríamos de ser isso, ser aquilo outro,
mas nós sabemos perfeitamente que o caminho que seguimos é para servir. Então, a necessidade de aprender a nos conhecer, aquilo que ele chamava a atenção, levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista dos vossos destinos. E isso é apressado como? Apressado pela evangelização. Nós precisamos nos evangelizar. A meditação, a contemplação, pelo esforço constante para o bem, para o belo, para a reforma íntima tão necessária para esse equilíbrio. Então, nós vamos, com isso, adquirir o progresso moral. E adquirimos o progresso moral, nós obtemos autoridade e obtemos energia necessária para impor o devido respeito aos espíritos levianos, aos espíritos trevosos, porque eles não vão suportar a luz, aos espíritos atrasados, que nós estamos envolvidos por tantos que estão ao nosso lado. Então, diante disso tudo, nós temos ainda o livre-arbítrio, a liberdade, que essa liberdade precisa, por exemplo, para construir o destino. Nós não nascemos para ficarmos enjaulados, nós nascemos para evoluirmos. Agora, é preciso ter liberdade com responsabilidade, até porque, veja, aquele pai, aquela mãe que dá liberdade ao seu jovem, ao seu filho jovem, mas não dá responsabilidade, eles vão chorar, derramar lágrimas de sangue juntos. Chora o filho, chora a mãe, chora o pai. Então, veja que os obstáculos que nós temos, eles vão impor uma saída para a indiferença, para utilizarmos as forças latentes que nós temos. Para isso, nós precisamos do livre-arbítrio. E nós precisamos também do amor, que é o alimento da alma. Então, não tem nenhum vazio, nenhum abismo, por exemplo, no mundo que o amor não possa encher. E o amor, ele se manifesta como? Ele se manifesta por muitas expressões. Ele se manifesta pela bondade, ele se manifesta pela paciência, ele se manifesta pela benevolência, pela ternura, pela compaixão, pelo perdão. Então, é necessário que aprendamos a perdoar, porque perdão é uma questão de saúde pública. Se nós não perdoamos, nós adoecemos. Então, é uma questão de saúde pública. Então, são tantas as potências da nossa alma que são direcionadas para o amor. E temos ainda que valorizar o que é a dor. Por que nós sofremos? Nós sofremos por punição. Deus não está preocupado em nos punir, mas em nos educar. Por prova, por expiação, por reparação, por resgate. Então, é exatamente diante disso tudo que nós vamos entender para que é que serve a dor. Serve para aprendermos a humildade, que é a maior virtude que o ser humano pode ter. Para aprendermos a sermos indulgentes, porque nós erramos tanto quanto os outros erram também. Para termos compaixão, na verdade, e entendermos que aquele que está passando pela dor precisa do nosso auxílio, de alguma forma, para resgatar e para reparar débitos contraídos no passado. Então, que tenhamos uma mudança de olhar, sairmos daquele olhar horizontal para um olhar vertical. Então, precisamos cultivar essas potências da nossa alma, sairmos daqueles malditos, da desvalia, do desespero, do desânimo, da depressão, de alguma coisa, lembrando que nós temos potência na nossa alma, que a nossa vontade e todas as outras potências realizadas vão nos dar fortalecimento e vão nos dar uma conduta, uma condução da nossa vida de forma mais equilibrada, mais harmônica, mais efetiva, para que nós possamos retornar ao mundo espiritual de forma adequada e tranquila. Agradecemos a Ti, ó Pai, essa oportunidade
Agradecemos, Jesus, amado irmão, mestre, por esse caminho traçado e de amparo. Continua derramando as suas bênçãos. Continua nos dando a luz, a força suficiente para entendermos o seu verbo, para entendermos a necessidade e a expectativa que foi criada pelo nosso Criador, por Deus Pai, para que sejamos felizes. Que nos abençoe hoje, agora e sempre. Que Deus nos ampare e proteja.